Glória a Deus. Antes de nós iniciarmos o culto dessa noite, a gente estava aqui brincando, né? Que o Everson e a Aline na correria ainda não tinham chegado. Estava no horário, mas ainda não tinham chegado. E a Bruna falou: e agora, será que eles vão vir? Se eles não vierem, como é que vai ser? Aí eu até brinquei, falei: minha preocupação é se Jesus não vier. O Elielto me corrigiu na mesma hora, falou: não, Jesus vai vir, esse daí é certo, ele vai voltar. E eu prontamente aceitei a correção e falei: Jesus vai voltar, disso nós temos certeza. E a nossa preocupação não pode ser se A ou B vai vir ou não para a igreja, vai vir ou não para o culto, se o templo vai estar mais cheio ou mais vazio de pessoas. Essa não pode ser a nossa preocupação central. Se o pastor não vai poder vir, se a pastora mesmo hoje não está aqui, a filha dela, Gabriela, está passando mal, essa não pode ser a nossa preocupação. A nossa preocupação deve ser se Jesus vai vir. Aleluia. Quando nós decidimos cultuar a Ele, saímos das nossas casas com esse intuito dentro do nosso coração, a nossa preocupação deve ser: eu estou indo para aquele templo, Senhor, o Senhor vai estar lá? Eu estou indo para aquela casa, Senhor, o Senhor vai estar lá? Yeshua vai estar lá? Oh, aleluia. Ainda que esteja vazio, quantas vezes isso já aconteceu? Eu passar em um caminho qualquer, olhar para dentro de uma igreja, tem mais de 50 cadeiras na igreja, está lá sozinho, uma única pessoa com um microfone, de joelho dobrado, orando e falando em línguas com o Senhor. Aleluia. Talvez alguém que olhe para essa cena, talvez eu e você olhando para essa cena, podemos pensar: meu Deus, que coisa triste, uma igreja vazia, só tem uma pessoa lá, e essas cadeiras todas vazias. Nessa noite o Senhor me fez perceber que o olhar não deve ser necessariamente esse. Porque naquela, ainda que a casa esteja vazia de pessoas, ainda que a igreja esteja vazia, ainda que haja uma única pessoa de joelhos dobrados com um microfone na mão, se o Senhor Jesus estiver presente, o nome dele está sendo glorificado, o nome dele está sendo colocado acima de todo nome. A honra, a glória, o poder e a resposta do céu estarão presentes. A nossa pergunta deve ser: Jesus, o Senhor vai estar presente? E a nossa preocupação deve ser: Senhor, eu já cheguei e o Senhor? Por isso, no nome de Jesus, se em época de cultos online você está sozinho na sua casa, eu quero que você se pergunte agora: Jesus está aí com você? E se Ele estiver, por que você não está sentindo a presença dEle ainda? Comece a clamar e chamar agora. Chama pelo nome dEle. É por isso que esse louvor ele nos enche, nos toca. No ensaio eu atrapalhei a Bruna a ensaiar, porque eu comecei a cantar ali igual um louco, desafinado que sou, com fone de ouvido ainda. Ela achou que eu estava brincando com ela, mas eu não estava. E hoje eu tive que me policiar. Que bom que isso aconteceu no ensaio, senão tinha sido no culto. Vocês iam ver que coisa horrorosa. Eu tive que me segurar ali para não derrar, porque quando eu não estou ministrando, que eu estou nessa cadeira, eu faço isso mesmo. A voz é desafinada, mas é alta para danar, sem microfone. Porque quando nós chamamos o nome dele, Yeshua, 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 Yeshua Hamashia, Todo-Poderoso, Ele vem. Chama o nome dele, chama.
nessa noite. Atraia a presença dEle, atraia a presença dEle. Não importa em quanto estamos, não importa quantos estão aí com você, atraia a presença dEle. Oh, meu amado. O povo hebreu estava prisioneiro, cativo do Egito. Deus levanta um homem chamado Moisés para ser o libertador, para ser um instrumento de libertação dos hebreus do Egito, para separar, arrancar das garras do cativeiro, das garras de Faraó, das garras do Egito, para arrancar da prisão o povo eleito, o povo escolhido, o povo chamado, o povo separado por Deus. Deus conta todos aqueles planos para Moisés, se apresenta para ele e fala: olha, você vai até Faraó e vai falar, deixa aí livre o meu povo. O Êxodo vai nos dizer isso. Vai, fala com Faraó, manda ele soltar o meu povo. Esta é a minha determinação. Êxodo capítulo 3. Moisés então fala com o Senhor: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem qual é o seu nome, o que lhes direi? E disse Deus a Moisés: diga que eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. A palavra que hoje nós usamos Deus, às vezes usamos Jeová. Isso no original é simplesmente o povo judeu, o povo hebreu passou a omitir essa palavra, que é Yahvé ou Javé ou Jeová. O povo simplesmente passou a omitir essa palavra. Nas traduções ela foi substituída por Eloí, por Adonai, porque foi a palavra que Deus usou para se definir. E essa palavra era considerada tão forte pelos judeus, pelos hebreus, que eles achavam que não eram dignas de pronunciá-la. Olha isso. Deus dispensa apresentações, Deus dispensa rótulos, Deus dispensa nomes, porque Ele sabe que Ele tem todo o poder sobre a tua vida, porque Ele sabe que Ele tem todo o poder sobre qualquer situação que possa surgir. Senhor, mas o povo que o Senhor disse que reinaria, que seria próspero, o povo que seria eleito, o povo que é o teu povo, está prisioneiro do Egito há anos. Quem é o libertador desse povo? Que Deus é esse? E Deus responde: eu sou. Isaías capítulo 43, verso 1 ao 4, diz o profeta Isaías: mas agora sim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar
as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, aleluia, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Eu dou o Egito como resgate por você, a Etiópia e Sebá em troca de você, visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu amo, darei homens em seu lugar, e nações em troca da sua vida. Olha só que interessante essa palavra. O Senhor está falando de Jacó, e Ele diz: Senhor, eu sou aquele que o criou, ó Jacó. Ele usa o verbo criar e se refere a quem? Jacó. Jacó é aquele que lutou com o Senhor durante toda a madrugada, e pelo amanhecer ele falou: o Senhor não vai sair daqui se não me der a minha bênção. O Senhor tocou na coxa dele e mudou o nome, dizendo: agora não é mais Jacó, agora você é Israel, que até hoje é o nome da cidade do Senhor. Mas Isaías nos escreve dizendo que o Senhor criou, não Israel. Quem foi criado pelo Senhor? Jacó. O verbo criar aqui é usado em relação àquele homem problemático, aquele homem complicado, aquele homem cheio de defeitos. No entanto, quando o Senhor troca o verbo e fala de formar, Ele já não forma mais Jacó, Ele forma Israel. Ei, Senhor. Ele cria Jacó, mas Ele forma Israel. Jacó e Israel, mesma pessoa, em estados diferentes, em estágios diferentes, em momentos diferentes, em maturidades diferentes. Querido, se hoje você ainda não é nada próximo daquilo que o Senhor disse que você será, se você ainda é Jacó, saiba de uma coisa: foi Deus que te criou assim, problemático. Escuta isso. Foi Deus que te criou assim, tinhosa, tinhoso, complexo, cheio de defeito, com dificuldade de perdoar, não aceitando a opinião de ninguém, dono e dona da razão, enganando os outros, com algum vício que você eventualmente ainda tenha. O Senhor te criou, Jacó. Mas, querido, se você lutar com Ele nessa noite, Ele vai te formar, Israel. Oh. Tente entender isso. A sua personalidade difícil já estava no plano de Deus. Ele precisava te criar assim, para que através de um processo de encontro com Ele, Ele fizesse Jacó se tornar Israel. Aleluia. Ninguém nasce perfeito e pronto e preparado. A palavra de Deus nos diz que nós somos uma obra em construção, e que aquele que começou a boa obra em minha vida há de concluí-la. Ele não terminou. Santo de Israel, Santo de Israel, Santo de Jacó. Nós estamos diante de um Deus que não falha com a palavra dele. E nós estamos diante de um Deus que não procura Israel, Ele procura Jacó. Porque o processo de transformação, querido, você tem que se submeter. Agora,
Quem é Jacó e quer morrer Jacó, morre Jacó. Eita. Esse processo de lapidação, esse processo de amadurecimento, esse processo de crescimento, ele é retratado em Peniel, no lugar onde Jacó esteve, como uma batalha, como uma luta, como uma guerra. Eu vou ser muito breve na palavra dessa noite. Deus te escolheu e te chamou sendo Jacó, cheio de defeitos, imperfeito. No entanto, Ele quer te transformar em Israel. Mas para isso você precisa se submeter à batalha. Para isso você precisa aceitar o processo. Para isso você precisa saber que você não tem tudo que você precisa. Jacó era um cara, uma pessoa, um irmão complicado, era. Tinha dado umas pernadas na vida de uns 2 ou 3, tinha. Gostava de uma fofoca, gostava. Era estressadinho, era estressado. No entanto, ele sabia que ele precisava de alguma coisa de Deus. Ah, Senhor. Se não fosse assim, ele não tinha lutado com o Senhor, não tinha lutado com o anjo a noite toda pedindo uma bênção. Ele diria: pode ir, porque eu já tenho tudo que preciso. Nós podemos ter todos os defeitos, preste atenção nisso. No entanto, o único defeito que nós não podemos aceitar é achar que nós somos independentes de Deus. Não precisamos dele para nada em nossas vidas. No nome de Jesus, você que é Jacó, você que é imperfeito como eu, reconheça nessa noite que você precisa se submeter a um processo. E que esse processo é de batalha. E que esse processo é de guerra. E que esse processo é de luta. E que ele pode demorar a noite toda. Mas de manhã, quando o sol raiar, quando a hora do Senhor chegar, Ele vai te tocar de uma maneira que você jamais vai esquecer. Como Ele tocou Jacó, e Jacó não era mais o mesmo, a ponto de ter a sua identidade, preste atenção na palavra que eu vou usar, não transformada, mas revelada. O que o Senhor já tinha desenhado para aquele homem de ser Israel e não Jacó, de ser alguém íntegro e não alguém com desvios de caráter, já estava mentalizado, já estava pronto, já estava dentro do coração de Deus. Ele não via Jacó como Jacó, ele via Jacó como Israel. Ele via pronto, ele via perfeito. Michelangelo, o artista famoso, ele dizia que quando ele olhava para uma pedra bruta, pensa numa pedra quadrada, toda imperfeita, ele diz que ele olhava para aquela pedra e ele não via uma pedra imperfeita, ele não via aquela matéria bruta, ele olhava para aquela pedra e ele já via a escultura perfeita que estava ali. E como artista, a única coisa que ele tinha que fazer era, moldar e revelar aquela obra-prima que estava escondida e guardada dentro daquela pedra bruta. O Senhor, quando olha para você, não te vê cheio de defeitos, imperfeições, com desvio de caráter, com tantas coisas a melhorar. Ele já vê você perfeito, Israel. Só que o artista tem que esculpir a pedra bruta até ela virar obra-prima.
Senhor Jesus, nos torne dispostos, Pai, e prontos a aceitar esse processo. A gente vai tomar marretada, vai doer, vai arrancar pedaço, vai. Mas tudo que for tirado por Deus da tua vida é porque você não precisava para ser quem Ele quer que você seja. Escuta, não se apegue àquilo que o Senhor está tirando da tua vida, porque se Ele está tirando, é porque você não precisa. Pensa numa pedra que valorizasse o Everson. Cada pedacinho dela jamais seria escultura, jamais seria obra-prima. Oh, Senhor, tira de mim, Pai, tudo que precisa ser retirado. Você pode fazer essa oração nessa noite? Senhor, eu não sou autossuficiente, eu dependo inteiramente de Ti. Papai, não importa quanto eu avance, Senhor, eu sei que o Senhor sempre tem mais, ó Deus, para mim. Me ensine, Senhor, a aceitar, ó Pai, os processos, Deus, que eu preciso ser submetido para me tornar quem o Senhor me chamou para ser em Ti. Ainda que doa, ainda que eu sofra, ainda que mexa na minha estrutura, ainda que, Senhor, eu não me reconheça, Pai, quando estiver pronto, Senhor, eu saberei, Pai, que estou muito melhor do que jamais estive. Oh, Santo de Israel, quando estiver pronto, quando a hora chegar, Senhor, como quando vimos um artista pintar um quadro e no meio daquele processo você fala, isso não vai dar em nada. De repente ele dá um traço e você enxerga a obra-prima pronta, perfeita, que dentro do coração do artista sempre esteve lá. Sempre esteve lá. Sempre esteve lá. Só precisava ser arrancada para fora e exposta para o mundo. Aceite os seus processos. Oh, xeremandaço, que andaramanassa. Para de carregar na tua estrutura o que não precisa estar dentro de ti. Pastor, preciso que você seja mais claro. Querido, Deus precisa tirar sentimentos de dentro de ti. Deus precisa tirar perdão de dentro de ti. Deus precisa tirar pessoas de perto de ti. Deus precisa tirar atividades que você faz, hábitos da tua vida. Deus precisa tirar pensamentos e vícios. Oh, Senhor. Oh, Senhor. Deus criou você assim, mas Ele quer te formar muito melhor. Santo de Israel, oh Todo-Poderoso, Deus se apresentou para Moisés dizendo: diga para eles que eu sou, te enviou. No Novo Testamento, João, o apóstolo do amor, ele vai relatar 7 vezes que Jesus Cristo usou a mesma expressão, eu sou.
Preste atenção, lá no Antigo Testamento, Deus estava preparando o caminho para Jesus chegar. Deus simplesmente disse: eu sou. Mas nós não entendemos o que Ele é. João nos diz que Jesus explicou. Jesus detalhou isso e disse em João capítulo 6, verso 35, também no 48, também no 51. Eu sou o pão da vida. Tem uma área da tua vida que está sendo desidratada. Tem uma área das nossas vidas que está passando dificuldade. Talvez seja o teu casamento, talvez seja o teu trabalho, talvez seja a tua família, talvez seja o teu ministério. Tá definhando, tá, sabe, como aquelas crianças da Etiópia que a gente vê ali, passando fome, que estão desnutridas. Para isso Jesus disse: eu sou o pão da vida. Oh. Aquele que come desse pão nunca mais sente fome. Meu filho, minha filha, se tem algo na tua vida passando dificuldade, desnutrido, morrendo, eu sou o pão da vida. Eu trago vida para todas as áreas da tua vida. Eu sou. E se alguém perguntar como isso aconteceu, que reviravolta foi essa, faça como Moisés e diga: eu sou o que fez. João 8,12, Jesus vai dizer: eu sou a luz do mundo. Pastor, o que é isso, a luz do mundo? Faz uma experiência. Apaga tudo na sua casa, deixa tudo escuro. Ou senão, fecha os teus olhos. Quando está escuro, a gente não consegue ver. Isso parece óbvio, né? No entanto, quando a luz chega, meu amigo, tudo que está escondido vem à mostra. Se essa igreja tivesse com as paredes todas descascadas, todas destruídas, com a luz apagada, ninguém veria. No entanto, no momento em que a luz chega, tudo que é imperfeito é revelado. Se alguém já fez alguma obra e alguma vez que precisava emassar, lixar e pintar uma parede, você vai perceber que os profissionais, eles pegam uma lâmpada, ligam na tomada e vão chegando aquela lâmpada pertinho da parede para ver as imperfeições. E quando aparece uma imperfeição, ele vai com a lixa lá, para deixar tudo lisinho, retinho. Sem a luz não dá para ver imperfeição. Oh! Que lindo falar que Jesus é a luz do mundo. Mas, meu irmão, perceba que quando ele diz isso, ele está falando: eu vou revelar suas imperfeições e eu vou com uma lixa corrigi-las. Quem te viu, quem te vê, mudou da água para o vinho. Sim, entrei em contato com aquele que disse: eu sou a luz. O que estava imperfeito daquele velho Gederson lá, que fazia um monte de besteira, que falava um monte de bobagem, que andava com um monte de gente que não valia nada, Jesus passou a lixa e veio com a tinta não branca, mas vermelha do sangue dele, cobrindo tudo e fazendo ser perfeito. Ah, Senhor, mais uma vez, nos faça entender, ó Pai, e ser submetidos ao processo. Essa luz brilha e nunca se apaga. Uma vez que você tenha contato com a luz e que Ele revele isso, meu irmão, você não vai conseguir voltar. Ou se voltar a fazer as besteiras que fazia, isso vai te incomodar. Como quando alguém pega vou usar o melhor exemplo aqui. Como quando você acaba de pintar a parede e dá uma besteira de colocar um lápis ou uma canetinha na mão da tua filha.
aquilo chega, dói na alma. João capítulo 10, do verso 7 ao 9, mais uma vez Jesus vai dizer: eu sou. E agora ele diz: eu sou a porta das ovelhas. A porta das ovelhas era uma porta por onde as ovelhas passavam para ser sacrificadas. Jesus está dizendo: eu sou a porta. Quer sacrificar? Quer adorar? Adore através de mim. Bruna falou isso agora há pouco. Se o centro da adoração, se a tua adoração, se o teu sacrifício não passa pela porta das ovelhas, não passa por Jesus, é sacrifício de tolo. De que você está falando, Gélis? Eu estou falando que tudo que você faz tem que passar pela porta das ovelhas. As suas decisões, as suas atitudes, os caminhos por onde você anda precisam passar pelo filtro de Jesus. O tempo que você sacrifica e investe nas coisas tem que passar pelo filtro de Jesus. Jesus disse, capítulo 10, verso 11 ao 14 de João: eu sou o bom pastor. Jesus é aquele pastor que deixa as 99 no aprisco para buscar a uma ovelha que se perdeu. Cuida das feridas dela, coloca nos ombros e leva de volta. Oh Senhor, porque Ele tem um plano. E nos últimos 3 eu já estou concluindo. Ele vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A videira verdadeira. Por isso que no texto que nós lemos no começo, Isaías 43, do verso 1 ao 4, ele diz: não tema, eu resgatei, eu chamei você pelo nome. Que nome? Jacó. Quando eu te chamei, você estava imperfeito, eu sabia, mas eu já estava te vendo perfeito. Eu te resgatei, eu paguei o preço, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Olha só, quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não te deixarão em brasas, porque eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Deus está dizendo: não importa as circunstâncias, não importa se tem um rio à tua frente, não importa se você está em uma fornalha em brasas, em chamas, não importa se você tem que atravessar as águas, não é a circunstância, não é a situação, é quem está com você. E quem está com você é o grande eu sou, o poderoso de Israel, aquele que te criou e que está te formando. Tá difícil, pastor, o processo, eu sei, mas o resultado será perfeito. Tá difícil, pastor, eu me sinto sozinho, sozinha, abandonado. Você não está sozinho, você está na fornalha, mas o Senhor está com você. Seja capaz de ousar num navio. Estavam os discípulos, quando Jesus chegou andando pelas águas, por cima das águas, todos disseram: é um fantasma, e gritaram apavorados. No entanto, um discípulo ousou, e porque ousou, enquanto todos estavam amedrontados, o Senhor disse: vem, anda por cima das águas comigo. Ah, Senhor, a situação que você está não é para te derrubar, não é para te destruir.
Se o Senhor te colocou aí, é para você ter ousadia de sair com Ele. Aleluia. O Senhor tem o controle de todas as situações. Filipenses vai dizer que a Ele foi dado um nome acima de todo nome, acima da dificuldade, acima da tribulação, acima do temporal, acima da ventania, acima da água, acima do vento, acima do fogo, acima da dor, acima da doença, acima da depressão, acima das palavras que te colocam para baixo, acima de profecias. O nome dele é Eu Sou. O nome dele é Yeshua. Chama o nome dele, chama. Oh, Senhor. Se enquanto eu ministrava essa palavra, você se identificou com isso, você que está na transmissão, vocês que estão aqui, e entenderam que foram chamados assim mesmo, problemáticos que somos, mas que quando fomos chamados o Senhor não nos estava vendo assim, Ele já nos via perfeitos. E que se ainda não chegamos pelo menos perto daquilo, se você ainda não chegou pelo menos perto do que o Senhor, e você sabe que Ele viu para você e prometeu para você, é porque ainda não aceitou se submeter ao processo. Eu quero que você feche os teus olhos e que junto comigo fale isso com Deus. Aceite o processo. Se desapegue daquilo que o Senhor está tirando da tua vida. Ei. Deixa o escultor, te esculpir, te formar. Abre mão do orgulho em nome de Jesus. Perceba que o Senhor precisa te mudar, mas você tem que aceitar ser mudado. Para de questionar a circunstância, meu irmão. Olha para o lado e perceba que junto com você, na fornalha onde você está o Deus de Israel. Junto com você na tempestade que parece que vai naufragar o seu navio, está aquele que pode dizer: acalme-se, tempestade, e tudo passa. Espírito Santo, Senhor Jesus, Yeshua, Deus Todo-Poderoso, eu sou Jeová. Nos dê ousadia nessa noite em nome de Jesus. A ousadia de Jacó, que lutou, ó Pai, que aceitou e passou pelo processo, e por isso foi revelado o Israel que sempre estava dentro dele.
A ousadia de Sadraque, Mesaque e Abednego, que entraram naquela fornalha, Pai amado, 3. Mas quando o rei Nabucodonosor olhou para a fornalha, viu um quarto homem, oh, aleluia, semelhante a um anjo, ao filho do homem, junto com eles, e o fogo queimou, mas não consumiu. A ousadia de Pedro, que enquanto todos estavam aterrorizados, falou: Senhor, deixa eu ir até você. Se o Senhor anda por cima das águas, eu sei que eu posso andar também. A ousadia de Moisés, que orou, Senhor, e Deus falou: está orando porque toca nas águas. Não tem oceano capaz de parar a promessa de quem acredita nela. Se Deus tiver que fazer machado flutuar, vai fazer machado flutuar. Fogo não queimar, vai fazer fogo não queimar. Andar por cima das águas, vai fazer andar por cima das águas. Não se limite, não limite a atuação de Deus por causa das tuas limitações. Deus é infinito e ilimitado. Ei! Não tem porta para sair dessa situação. Deus constrói. Não tem ponte, não precisa. Anda por cima das águas mesmo. Não tem dinheiro, eu sou dono do ouro e da prata. Não tem saúde, eu venci a morte, não vou vencer doença. Não tem esperança, eu sou eterno. De qual eu sou você está precisando? Porque, querido, nós cremos em um Deus que é tudo. Aleluia. Toma posse disso na tua vida em nome de Jesus. Deixa o eu sou tomar conta dos seus negócios, dos seus problemas, da sua situação, da tua vida. Se submeta ao processo em nome de Jesus. Deixa Ele te moldar. Pai amado, muito obrigado. Fique de pé no teu lugar em nome de Jesus. Muito obrigado pelo culto dessa noite. Obrigado porque o Senhor falou conosco, porque o Senhor nos tocou. Pai amado, e nos tocou onde precisávamos ser tocados. Abençoe, Pai amado, cada um, Deus, e cada família representada por esses que estão ou que vão assistir esse culto através desta gravação. Pai amado, toca na estrutura deles. Muda o que precisa ser mudado, tira o que precisa ser tirado, traz o que precisa ser trazido. Nós precisamos, ó Pai, ser moldados por Ti e aceitamos o processo. Leva-nos em paz para os nossos lares. Cubra-nos, Senhor, de proteção, de bênção. Abençoe, Deus, os dizimistas, os ofertantes, aqueles que são fiéis, aqueles que irão nos procurar aí através das redes sociais também, para saber como abençoar esse ministério, para que a Tua obra não pare. Abençoa, Senhor,
todo Jacó que precisa se tornar Israel, porque quando o Senhor o chamou, o Senhor já via. Aleluia. E que o teu amor todo-poderoso, a graça redentora do teu Filho Jesus, e Senhor, o toque, as doces consolações do teu Espírito Santo sejam com todos aqueles, ó Pai, que amam e que aguardam a tua vinda, não só hoje, Pai, mas para sempre, em nome de Jesus.